Fala pessoal, tudo bem? Você já ouviu alguém falar assim? Eu fiz um investimento no consórcio de um carro, ou pior, esse ano eu estou pensando em investir no consórcio de um imóvel. Então, bora conversar sério aqui, porque consórcio tem muita gente que ama e tem muita gente que odeia. Mas o que eu acabei de falar sobre investir em consórcio está errado. E não é errado por implicância minha. Não, é errado tecnicamente. Mas calma. Não tire as suas conclusões ainda. Vamos lá. Investimento é quando você coloca um dinheiro para trabalhar e ele te devolve mais dinheiro do que você colocou. Você compra uma ação, ela valoriza, você recebe dividendo, você compra um título de renda fixa, o governo ou o banco te paga juros, isso é investimento. Tem retorno. Agora preste atenção no que acontece no consórcio. Você entra num grupo de pessoas, todo mês você coloca uma grana numa panela e uma administradora fica de olho nessa panela para organizar quem vai sair de lá com uma carta de crédito. E o que você recebe de volta? Nada de juros, nada de rendimento sobre o seu dinheiro. Você recebe, na melhor das hipóteses, o direito de comprar um bem. Isso não é investimento. Isso é uma ferramenta de planejamento para aquisição de bem. E isso são coisas muito diferentes. Só que, olha, isso não quer dizer que um consórcio seja ruim. Longe disso. Para um monte de gente, o consórcio é sim a melhor decisão financeira da vida. O problema é quando a pessoa entra pensando que está investindo e no fim das contas se frustra porque o dinheiro não rendeu nada. Então nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como o consórcio funciona, quais são as vantagens de verdade, quais são as desvantagens que ninguém te conta, para que tipo de pessoa esse negócio faz sentido, os principais tipos de consórcio que existem no Brasil e o mais importante, os erros que fazem a gente perder dinheiro nesse sistema de financiamento. E fique até o final, mais na frente eu vou te contar uma armadilha que praticamente ninguém fala e que já ferrou a vida de muita gente por aí. Bora que o papo é longo! E o que é um consórcio de verdade? Vamos começar do começo, sem economês, do jeito que eu explicaria para os meus amigos. Imagine um grupo de, sei lá, 200 pessoas, todo mundo quer comprar um carro, um imóvel, uma moto, seja lá o que for. Só que ninguém tem o dinheiro para comprar à vista. E aí uma empresa chamada administradora de consórcio junta essas 200 pessoas numa espécie de clube de compras coletivo. Todo mês, cada um desse grupo paga uma parcela, essa parcela vai para um fundo comum e todo mês esse fundo tem dinheiro suficiente para contemplar, ou seja, entregar uma carta de crédito para um ou mais participantes do grupo. E como é a decisão de quem vai ser contemplado? São contemplados de duas formas principais. A primeira é o sorteio, que é aleatório, um tipo de loteria mesmo. Todo mundo tem a mesma chance. E a segunda é o lance, que é quando você oferece antecipar parte das parcelas futuras para furar a fila e ser contemplado antes. E agora repare uma coisa muito importante: o dinheiro que você paga todo mês não é seu isoladamente guardado numa conta rendendo. Ele entra numa bolsa comum que financia a compra de bens de outras pessoas do grupo. Você só vai usar aquele crédito quando for sua vez, seja por sorteio ou seja por lance. E tem outro detalhe que muita gente não sabe: sobre o saldo devedor do seu consórcio incide correção monetária, geralmente pelo INCC, se for imóvel, ou pelo IPCA, ou uma tabela própria da administradora, se for veículo. Ou seja, sua parcela vai ser reajustada ao longo do tempo. Ela não é fixa, que nem muita gente pensa. E além disso, tem a taxa de administração, que é o quanto você paga para a empresa organizar esse grupo todo. Geralmente essa taxa fica entre 12% e 25% do valor do bem, dependendo da administradora e do tipo de bem, dividida ao longo de todo o prazo do consórcio. E em alguns consórcios também tem, às vezes, o fundo de reserva, que é uma taxinha extra para cobrir imprevistos do grupo. Tipo,
gente que desiste e para de pagar. Então, juntando tudo, você paga parcela mensal, mais correção monetária, mais taxa de administração, mais possivelmente fundo de reserva. No fim, você não está pagando só o valor do bem, você está pagando o valor do bem mais o custo de participar desse clube organizado. E é exatamente por isso que eu insisto, consórcio não é investimento. Investimento te devolve dinheiro. Aqui você paga para ter acesso organizado a crédito, sem os juros bancários tradicionais, mas com custos embutidos. É outra decisão financeira. E entender essa diferença já evita um monte de frustração. Agora vamos às vantagens de se investir em um consórcio. Já te expliquei o mecanismo, agora vamos ser justos e falar dos pontos fortes, porque eles existem e são reais. Primeira vantagem e a mais óbvia: não tem juros no sentido bancário tradicional. Enquanto o financiamento de carro ou imóvel te cobra uma taxa de juros que pode passar de 10 a 15% ao ano, no consórcio você paga só correção monetária e taxa de administração. Isso na prática costuma sair bem mais barato que financiar, principalmente para bens de maior valor, tipo imóveis. Segunda vantagem: disciplina financeira forçada. Muita gente sonha em comprar um bem, mas nunca consegue juntar o dinheiro porque a grana escorre pelas mãos. O consórcio funciona como uma poupança compulsória. Você assume o compromisso de parcelas e é obrigado a manter essa disciplina todo santo mês. Para quem tem dificuldade de se organizar sozinho, isso tem um valor psicológico enorme. Terceira vantagem: flexibilidade na hora de usar a carta de crédito. Dependendo da administradora e da modalidade, você pode usar o crédito contemplado para comprar um bem novo ou usado, às vezes até de marca diferente do que você imaginou no início. No caso de imóvel, muita gente usa essa carta de consórcio para amortizar ou até quitar um financiamento já existente, o que é uma jogada bem esperta. Quarta vantagem: não compromete tanto o nome no sistema financeiro quanto em um financiamento tradicional. Como você não tem a figura clássica do empréstimo com juros, que você faria em um banco, o consórcio entra no seu orçamento de um jeito, digamos, mais suave, em termos de análise de crédito, embora ainda exista o critério de aprovação. Quinta vantagem, e essa é subestimada, que é a possibilidade de usar lance com FGTS, principalmente em consórcios de imóvel. Se você tem saldo no FGTS parado, pode usar como lance para tentar antecipar uma contemplação. E isso é uma dinheirada parada rendendo uma miséria que de repente pode virar um apartamento. Sexta vantagem: previsibilidade de planejamento. Você sabe desde o início, mais ou menos, quanto tempo o grupo todo vai durar, então dá para planejar a vida em torno disso, diferente de ficar juntando dinheiro sem prazo nenhum, que muitas vezes vira: ano que vem eu junto. Então tá, existem vantagens reais, mas é aqui que a coisa fica interessante. Elas só valem a pena se você entender exatamente o que está comprando. Uma ferramenta organizada de aquisição de bens com custo sem rendimento e com um fator que ninguém gosta de falar, que é a incerteza do tempo de contemplação. E é disso que a gente vai falar agora. Agora vamos colocar o dedo na ferida, as desvantagens que ninguém te conta. E é a parte que a propaganda do consórcio não mostra. E é exatamente por isso que você está assistindo esse vídeo até agora. Então preste muita atenção. A primeira desvantagem é a mais dolorida: incerteza da contemplação. Se você não dá lance, você depende de sorteio. E sorteio, por definição, pode demorar. Tem gente que é contemplada no segundo mês, tem gente que fica pagando 3 anos, 4 anos, sem ser sorteado. Enquanto isso, você continua pagando parcelas todo mês, sem ter ainda o bem em mãos. E isso é o oposto de um financiamento, onde você recebe o bem na hora e paga depois. Segunda desvantagem: seu dinheiro não rende nada enquanto espera. É esse o ponto central que eu já falei, mas vale reforçar aqui. No contexto de desvantagem, enquanto seu dinheiro está parado,
dentro de um consórcio esperando sua vez, ele não rende como uma renda fixa rende um CDI, não está em lugar nenhum trabalhando para você. Na real, ele está rendendo para quem está administrando o consórcio para você. Terceira desvantagem: taxa de administração é irrevogável. Mesmo que você desista do consórcio no meio do caminho, essa taxa você já pagou proporcionalmente e não tem volta completa. E cancelar consórcio no meio não é simples. Você entra numa fila de devolução que, segundo as regras atuais, pode acontecer só depois do encerramento do grupo todo, ou seja, você pode ficar anos esperando reaver o seu próprio dinheiro, se desistir no meio. Quarta desvantagem: se você não for contemplado e precisar do bem com urgência, o consórcio simplesmente não resolve. Ele não é rápido por natureza. Se o seu carro quebrou de vez e você precisa de outro amanhã, consórcio não é a ferramenta certa. Quinta desvantagem: o reajuste do saldo devedor pode pesar, principalmente em anos de inflação muito alta. Teve período recente que o INCC, que corrige consórcio de imóvel, disparou. E teve gente vendo a parcela subir de um jeito que não esperava quando entrou no grupo. Sexta desvantagem, e essa é bem sutil: o risco da administradora. E eu já perdi dinheiro com a administradora. Embora consórcios sejam regulados pelo Banco Central, já aconteceu de administradoras terem problemas financeiros ou intervenção. Então, escolher uma administradora sólida, com histórico e regulamentada, não é detalhe, é fundamental. Sétima e última desvantagem: o custo de oportunidade. Enquanto seu dinheiro fica parado no consórcio sem render, ele deixa de estar em algum investimento de verdade, rendendo juros compostos. Isso, ao longo dos anos, faz diferença enorme. Então, antes de entrar, vale a pena se perguntar: será que eu não resolveria isso melhor juntando numa renda fixa e comprando à vista depois? Beleza, agora que eu te mostrei os pontos positivos e os pontos negativos, dá sim para responder a pergunta que interessa: para quem então o consórcio realmente faz sentido? Tipos de consórcio e para quem funciona? Vamos rapidinho pelos principais tipos que existem no mercado brasileiro. Consórcio de imóvel, geralmente prazo mais longo, de 150 a 200 meses. Taxa de administração total costuma ficar entre 16% a 22%. É o tipo mais usado para planejamento de médio e longo prazo. Como eu falei, muita gente usa para amortizar financiamentos já em andamento. Consórcio de veículos, carro ou moto, prazo mais curto, geralmente entre 60 e 80 meses, taxa de administração um pouco menor, entre 12% e 18%, é bem popular porque o valor da parcela costuma caber melhor no orçamento mensal médio. Consórcio de serviços, esse é menos conhecido, mas existe. Para reforma, viagem, formatura, cirurgia, funciona igual, só que para bens intangíveis e experiências. Consórcio pesado, para caminhão, maquinário agrícola, equipamentos em geral, bem comum entre autônomos e pequenos empresários do setor de transporte e agro. Agora a pergunta de ouro: para quem esse sistema de financiamento faz sentido de verdade? Ele faz sentido para quem não tem pressa. Se você não precisa de um bem amanhã, seu horizonte é bem de médio e longo prazo, o consórcio é uma excelente ferramenta. Faz sentido para quem tem dificuldade de disciplina financeira, sozinho e precisa de um compromisso externo para não gastar o dinheiro com outra coisa. Faz sentido para quem quer fugir dos juros altos dos financiamentos tradicionais e tem paciência para esperar a contemplação, seja por sorteio ou juntando para dar um lance competitivo. Faz sentido para quem já tem uma reserva de emergência formada e não vai precisar mexer nesse dinheiro do consórcio antes da hora. Por outro lado, não faz sentido para quem precisa do bem com urgência, não faz sentido para quem não tem colchão financeiro nenhum e pode precisar cancelar o consórcio no meio do caminho, porque aí você vai perder na taxa de administração
e ainda vai demorar para reaver o resto do seu dinheiro. E não faz sentido, e aqui eu insisto de novo, para quem está procurando um investimento que gere retorno. Se o seu objetivo é fazer o dinheiro render, consórcio não é o caminho. Agora, para fechar com chave de ouro, separei os erros mais comuns que eu vejo as pessoas cometendo com consórcio, para você não cair nessas armadilhas. Erro número 1, entrar em consórcio sem simular o custo real. Muita gente olha só o valor da parcela e esquece de somar taxa de administração, fundo de reserva e correção projetada. Sempre peça para a administradora te mostrar o SET, o custo efetivo total, antes de assinar qualquer coisa. Erro número 2, dá um lance sem ter reserva de segurança. Muita gente usa toda a reserva de emergência para dar um lance e, se contemplado mais rápido, aí se acontece o imprevisto. A pessoa fica sem chão, sem dinheiro e sem nenhuma segurança. Erro número 3, escolher a seguradora somente pelo valor da parcela, sem pesquisar reputação, tempo de mercado e regulamentação no Banco Central. Pesquise antes sempre. Erro número 4, não ler o contrato inteiro, principalmente as cláusulas de desistência e de devolução de valores em caso de cancelamento. Essa parte costuma ser a que mais gera dor de cabeça depois. Erro número 5, e talvez a mais importante, tratar consórcio como investimento. O consórcio, ele não é um investimento, ele não te traz um retorno em cima do valor aplicado. Espero que depois desse vídeo isso já tenha ficado bem claro. Consórcio é uma ferramenta de planejamento e aquisição de bem. Não é uma forma de fazer o seu dinheiro crescer. Então, resumindo tudo, consórcio pode ser, sim, uma excelente decisão, desde que você entre de olhos abertos, sabendo exatamente o que é, quais os custos envolvidos e com paciência para esperar sua contemplação. O problema nunca foi o consórcio em si, o problema é a expectativa errada sobre ele. E se esse vídeo te ajudou a enxergar isso com mais clareza, deixa um like, se inscreve no canal e aqui a gente fala de dinheiro sem economês, sem querer te vender nada, só te ajudar a decidir melhor. E comenta aqui embaixo, você já tem ou já teve consórcio? Foi uma boa decisão para você? Quero muito saber a sua experiência. Um abraço e até o próximo vídeo.